Muito bem, já estamos aqui de volta. Falei que era rapidinho, viu? Faltando 26 minutos para as 2 horas da tarde, vamos falar sobre pensão alimentícia a partir de agora. Os casais separados que têm filhos, eles devem oficializar essa separação em juízo e deixar bem claro na decisão judicial quem é que vai ficar com a guarda das crianças e qual o valor aí a ser pago como pensão alimentícia, né? Pelo outro parceiro, enfim, que não ficou com a guarda. Para falar mais sobre isso e nos ajudar a entender melhor, esclarecer as nossas dúvidas, estamos recebendo aqui a advogada Graciela Missel, aqui de Chapecó. Tudo bem, Graciela? Seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Teve alteração, inclusive, nessa legislação de pensão alimentícia, né? Sim, teve algumas alterações com o novo Código de Processo Civil de 2015, trouxe algumas inovações nas pensões alimentícias pagas para os filhos. Por exemplo, o que teve aí de mais Por exemplo, algumas coisas permaneceram iguais. Uma das maiores inovações, por exemplo, é o protesto do devedor da pensão alimentícia, que antes não era possível, agora o nome da pessoa pode ser negativado, pode ir para os cadastros de proteção ao crédito também, SPC, Serasa, isso é requerido na própria peça, quando vai fazer o cumprimento da sentença. E também o desconto, né? Que antes tinha um limite de desconto, agora os atrasados podem ser parcelados e descontados até um patamar de 50% do salário na folha de pagamento. E tem um negócio que também, enfim, quem tem a guarda, no caso normalmente é a mãe, que pode pedir a prisão do pai em menos tempo, como é que é? Sim, na verdade a lei, ela diz que você pode cobrar com pedido de pensão até os últimos 3 meses. A lei não diz um prazo mínimo, né? Então ela não é específica se você a partir de um mês vencido ou 2 meses já pode cobrar. Vai muito de entendimento. Geralmente se espera os 3 meses, mas a lei diz até 3 meses. Então tu vai cobrar os últimos 3 meses, mais as parcelas que se vencerem no decorrer do processo. Então quando a pessoa que é obrigada a pagar a pensão for intimada, e se venceram aí mais 2 ou 3 meses no decorrer do processo, já vai acumular 6 ou 7 meses. Então vai ter que fazer esse pagamento integral. Opa, bom, eu já tenho várias perguntas aqui pelo nosso WhatsApp, viu? 98405-2073. Participe com a gente, aproveite esse momento aqui com a doutora Graciela Missel para a gente tirar essas dúvidas sobre pensão alimentícia. Daqui a pouquinho eu já começo a fazer, tá? Enquanto isso eu vou tirando as minhas dúvidas, as minhas curiosidades aqui também. Porque, doutora, não é só o homem que tem essa obrigação no pagamento o pai, enfim, né, no pagamento da pensão. Não, hoje em dia tem muitas mães que pagam pensão alimentícia também, muitos avós que pagam pensão alimentícia, até tios a pensão pode ser cobrada até a dos tios. Não é uma responsabilidade solidária, uma responsabilidade subsidiária. Então, quando um paga, exclui o outro, né? Se o pai ou a mãe paga a pensão para o filho, os avós não vão ter obrigação. Mas a impossibilidade de um dos dois fazerem o pagamento da pensão vai para os avós também não tendo possibilidade, vai para os tios. Então, mesmo agora na guarda compartilhada, né? Sempre um dos genitores fica mais com a criança. Então, o outro também tem a obrigação de pagar a pensão para que a criança seja assistida, né? Sim, e para fazer a cobrança de outras pessoas que não o pai, tem que ser via judicial. Via judicial, e tem que provar que o pai não tem possibilidades, né? Porque o simples fato do pai e da mãe estarem desempregados não exclui a responsabilidade de pagar alimentos, né? Então, só em caso de uma doença grave, alguma coisa assim que realmente prove que tem possibilidade de realizar o pagamento e prove que os avós têm a capacidade de ajudar essa criança, eles têm responsabilidade no pagamento da pensão também. E isso é naquele mês ali que aconteceu essa situação ou fica por um período? Quando vai determinar que os avós, por exemplo, paguem a pensão, eles vão continuar pagando até que eles provem que não podem mais pagar ou que o pai voltou a ter condições de fazer o pagamento, né? Então, quem está recebendo não vai fazer a prova, né? Sim. Quem vai ter que entrar dizendo, olha, eu não tenho mais condições, eu vou ter que diminuir, eu vou ter que aumentar, ou o pai voltou a ter condições de pagar, vai ser a pessoa que está pagando que vai ter que pedir essa exoneração da pensão. Muito bem. Vamos começar aqui nossas perguntas, então. Olha, a telespectadora não se identificou, como sempre. Você pode participar sem se identificar, não tem problema nenhum, mas a gente tira a sua dúvida igual, viu? Até que idade a menina tem direito de pensão do pai? A pensão alimentícia
teoricamente, seria até atingir a maioridade, até os 18 anos, mas ela não cessa automático. Se o adolescente, o adulto, enfim, mostrar necessidade, que está estudando, que precisa manter essa ajuda, ela se estende até os 24. E mesmo assim, ela não se encerra automático. Quem paga os alimentos precisa entrar com uma ação de exoneração de pensão alimentícia. Provar que a idade já atingiu, que a pessoa já se sustenta sozinha, não precisa mais receber os alimentos, e daí é feita a análise das provas e feita a exoneração da pensão. A pessoa, enfim, a pessoa que está responsável pela criança, ela não tem que fazer a comprovação de onde foi usado esse dinheiro? Não, Você fala bastante em alimentos, né? Mas não é só essa necessidade da criança. Tem muito essa briga, né? Ela não está usando, ou ele não está usando o dinheiro da pensão com a criança, está usando o dinheiro... Entende-se por pensão alimentícia, não só os alimentos. Né? A criança, ela precisa de escola, de vestuário, de lazer, então a pensão alimentícia envolve tudo. Nesses casos em que é uma comprovação, a pessoa tem que entrar com uma ação específica, que é uma prestação de contas, da onde que é gasto, o juiz pode ou não autorizar. Se ele autorizar, a pessoa vai ter que prestar contas de onde, com que está gastando o dinheiro dos alimentos. Mas não necessariamente vai ser autorizado, né? Até porque não precisa guardar tudo todo mês, porque a gente sabe que criança dá gastos, coisa, né? Envolve muita coisa. Essa outra pergunta aqui, ó. O que eu faço porque eu não tenho contato com o pai dos filhos? Ele muda muito de telefone e daí a gente não consegue achar ele. Sim, é uma das dificuldades também de muitas ações, a falta de endereço. Porque até você ajuiza a ação, quando você descobre o endereço, até intimarem, a pessoa já mudou. Então tem essa dificuldade, a pessoa... Se ela está no mesmo endereço, mas não é localizada, você, depois de algumas tentativas, pode pedir a intimação por hora certa. Que o oficial de justiça vai até lá, vai deixar o dia e a hora que vai até lá para intimar. Se a pessoa não esperar, ela está como intimado. Ou também, se não localizar, a intimação por edital. Que a pessoa não é intimada, mas é publicado no Diário Oficial, ela está como intimada. Então, a partir dali, está correndo o prazo dos 3 dias para pagamento sob pena de prisão. Mas aí vai ter que localizar para conseguir fazer a prisão, né? Mas, enfim, algum momento vai conseguir um novo endereço, né? Já que tu tocou nesse assunto da prisão, doutora, como é que é feito isso? Qual é o tempo que a pessoa fica presa? Enfim, como é que funciona isso? Sim, o prazo de prisão é de 30 a 90 dias, então de 1 a 3 meses. Se fizer o pagamento antes, sai antes, né? Mas quem determina esse prazo é o juiz. O preso não fica junto com os outros detentos, né? Porque não cometeu nenhuma contravenção penal, a prisão é regulada pelo Código de Processo Civil, mas não é um preso comum, né? Ele não está cometendo um crime, é uma sanção para obrigar a pagar. Na verdade, ninguém quer chegar no extremo de prender o pai, né? É uma ação que visa obrigar ele a pagar sem ter que ser preso. Mas ele fica de 1 a 3 meses, dependendo o juiz que vai estipular o prazo, e se pagar antes, daí ele é liberado antes. E com quanto tempo de atraso normalmente acontece? Esses últimos 3 meses, mais os que se vencerem. Então, assim, até ele ser intimado e não justificar, ou não pagar, ou não provar que pagou, é expedido o mandado de prisão. Muito bem. Olha só, aqui outra pergunta em relação à união estável. O casal vive em união estável. Se a mãe ficar viúva, os filhos os filhos com mais de 18 anos, e ela tem direito à pensão por morte, como é que é isso? A pensão por morte para os filhos maiores, a pensão do INSS vai até os 21 anos. Então, no caso, talvez seus filhos atingirem os 21 anos, não terão mais direito ao benefício por morte, mas ela vai ter o direito ao benefício por morte, independente, ela só provar a condição de união estável, o INSS dá o mesmo direito à companheira do que a esposa casada. Olha só, a Patrícia do bairro Saíque, aqui de Chapecó, ela disse que ela se separou faz uns 7 anos e o ex-marido pagava a pensão tranquilo até arrumar uma outra parceira, né? A partir daí não pagou mais, ele assumiu faz uns 4 anos que não paga a pensão, nunca mais apareceu, foi atrás, mas não teve o sucesso. O que ela pode fazer? Então, nesse caso, ela vai ter que procurar um advogado, ela pode entrar com 2 ações. Eu não sei nesse caso se ela tem uma sentença ou se foi um acordo, mas independente disso, ela pode uma ação cobrando os últimos 3 meses
para frente e outras são cobrando os meses anteriores. Tem um período, acho que 2 anos de prescrição, então os 2 anos até os últimos 3 meses em diante ela pode entrar cobrando, atualizado esse valor. Pode haver penhora se ele tiver bens, pode haver esse próprio desconto em folha de pagamento se ele for contratado, se ele for concursado, algum serviço público, militar, tem algumas... mas nesse caso específico é bom que ela procure um advogado de confiança dela para que seja visto os documentos que ela tem e que ela encaminhe, porque está perdendo tempo, né? Faz bastante tempo faz já. Bastante tempo. A Fabiana do Santa Maria, ela diz que a pensão, ela quer saber, né, se a pensão precisa ser paga a partir do momento em que o DNA é feito ou só depois do resultado, como que é isso? Não, a pensão, hoje ela pode ser, se você tem um relacionamento com alguém e você engravidou, a pensão pode ser paga a partir do momento em que a gestante descobre que está grávida e sabe quem é o pai, indica o pai, então ela pode, são os alimentos durante a gestação, ela pode requerer desejar. Depois, o juiz vai arbitrar uma pensão provisória, depois que nascer, pode ser feito o DNA e daí confirmado o valor, modificado, enfim, e continua pagando a pensão. O que corre o risco é, se ele não for o pai, ele depois entrar com uma ação regressiva cobrando o que ele já pagou, né? Entendi. Então, mas isso pode ser feito desde que a pessoa descobre que está grávida e teve um relacionamento, indica quem é o pai e ele é citado para pagar, porque durante a gestação ela já precisa de um auxílio, né? Então, desde a gestação já pode ser cobrado.